Agora são 8 horas em ponto. Vamos seguir falando sobre a situação no Rio de Janeiro. Tem entrevista importante aqui no Expresso. A cidade do Rio, inclusive, já começou a negociar a compra de vacinas contra a Covid-19 para crianças diretamente com a Pfizer. Essa informação foi confirmada à CNN pelo secretário municipal de saúde, secretário Daniel Sorans, e é uma recomendação do Comitê Especial de Enfrentamento à Covid-19 lá do município. Para a gente falar sobre vacinação desse público, também sobre a situação da pandemia no Rio, vamos conversar agora ao vivo, então, com o secretário Daniel Sorans, que faz a gentileza de nos atender nesta quarta-feira. Secretário, boa noite, bem-vindo à CNN. Roberto, é um prazer estar com vocês aqui na CNN novamente. E é isso, a gente começou hoje a negociação com a Pfizer. Infelizmente, a Pfizer respondeu para o município do Rio de Janeiro que não pode prosseguir na negociação, porque ela já assinou um contrato com o Ministério da Saúde e já vendeu 100 milhões de doses ao Ministério da Saúde. E muito provavelmente entrega as vacinas de criança ainda no mês de janeiro ao Ministério da Saúde. Então, a Pfizer já assinou o contrato, o que não há mais necessidade de nenhum estado ou nenhum município negociar diretamente com a empresa, visto que o Ministério da Saúde já tem contrato assinado. Mas, secretário, só para quem está assistindo entender, vocês pretendiam fazer essa negociação direta, já que não havia confirmação ainda do Ministério da Saúde sobre a compra das vacinas para as crianças, assim como São Paulo tentou fazer também, mas a gente sabe que a prioridade da Pfizer é a negociação direto com o governo federal, para que depois isso seja distribuído para os outros estados e municípios. Como é que foi esse contato com a Pfizer? Então, está confirmada a compra pelo governo federal e deve chegar em janeiro. É isso, Roberto. Está confirmada a compra pelo governo federal. A Pfizer aguarda o Ministério da Saúde definir quais os tipos de vacina dentro desses 100 milhões de doses previstas para entrega pela Pfizer. E o Ministério vai definir se será desses 100 milhões serão vacinas para criança ou vacinas para adultos. Sim. Mas dentro desse quantitativo já está previsto também um quantitativo de vacina para criança para ser entregue em janeiro ao Ministério da Saúde. Vocês conseguem fazer alguma previsão, então, de quando a vacinação de crianças poderia começar no Rio de Janeiro? Agora a gente espera o Ministério da Saúde se posicionar. Ele deve, logo na primeira semana de janeiro, informar os municípios quando as vacinas chegarão e quais são os critérios que eles vão estabelecer para essa vacinação. Tem uma novidade, que é a consulta pública que eles colocaram na rua, mas o fato concreto é que as vacinas estão compradas, ele tem a oportunidade de solicitar as vacinas a qualquer momento à Pfizer e nenhum outro ente federado vai poder prosseguir na sua negociação enquanto o contrato do Ministério vigorar. Qual que é a sua visão como secretário focado na área da saúde sobre essa audiência pública chamada pelo Ministério para discutir com a sociedade a vacinação para crianças, que já foi aprovada pela Anvisa, no caso da Pfizer, né? No caso da vacina da Pfizer? Roberto, não faz o menor sentido, né? Uma vacina que já está sendo utilizada em vários países do mundo, com ótimos resultados, também foi aprovada pelo nosso órgão regulador, pela Anvisa. O que o Ministério precisa fazer é acelerar ao máximo essa solicitação à Pfizer, visto que já tem contrato assinado, e informar os municípios no momento em que essas vacinas vão chegar. Há uma ansiedade de toda a sociedade, dos pais, cobrando pela vacinação. A Covid já causou muitas vítimas, inclusive muitas crianças foram internadas por Covid-19. Então é muito importante que a gente vacine o quanto antes a nossa população, e principalmente a população infantil. O Ministério já atrasou a compra de vacinas da Pfizer em outros momentos e agora não pode atrasar novamente. Então, a minha visão é que o Ministério deve acelerar ao máximo essa solicitação de vacinas, visto que já tem um contrato assinado, e divulgar o cronograma de entrega o mais breve possível para os municípios. No Rio de Janeiro, vocês consideram que a vacinação de crianças, das crianças, né, quando de fato começar a acontecer, impactaria, ajudaria a segurar um pouco a transmissão da variante Ômicron? Sem dúvida. No Rio de Janeiro, a gente alcançou uma cobertura vacinal altíssima, né? A gente tem mais de 80% da população já totalmente vacinada, 25% da população
adulta com dose de reforço. Então, a gente tem uma cobertura vacinal que confere uma imunidade coletiva. E a vacina para criança poderia se somar a essa cobertura. Então, nossa solicitação ao Ministério, que já foi feita várias vezes, é que acelere esse processo, distribua as vacinas para criança o mais rápido possível e sem burocracia, para que a gente possa ofertar essas vacinas aos pais, que de fato são as pessoas que podem tomar a decisão se querem que o filho se vacine ou não. Agora, não ofertar a vacina à população, uma vacina que quase todos os países desenvolvidos do mundo já estão aplicando em larga escala, é algo que não é admissível, né? Agora, secretário, no Rio de Janeiro a procura por vacinas vem subindo bastante. A que se deve esse aumento na procura, né? Aumento de 60% vocês registraram, é isso? Roberto, é isso. Está chegando no final do ano e as pessoas querem fazer a sua dose de reforço para viajarem mais seguras. A gente abriu essa oportunidade, então as pessoas que quiserem fazer a dose de reforço entre 3 e 5 meses podem fazer na cidade do Rio de Janeiro. A gente recomenda que o ideal é fazer próximo a 5 meses, mas se a pessoa vai fazer uma viagem, vai ter algum procedimento médico ou ter alguma condição clínica especial, ela pode procurar sim uma unidade de saúde e fazer a dose de reforço. Na última semana as pessoas têm procurado porque elas vão viajar e querem viajar protegidas com a terceira dose. Secretário, com o aumento da movimentação na cidade, com o fim do ano, né, o planejamento que vocês fizeram para a cidade, vocês esperam um aumento no número de casos de Covid, até por causa do registro da variante Ômicron? Beto, nesse momento, a gente considera que o Rio de Janeiro chegou muito próximo à imunidade coletiva. O Rio de Janeiro alcançou, nesse momento, 80% da sua população vacinada, a maior cobertura vacinal de toda a nossa história, de todas as vacinas, e a gente tem muito poucos casos de Covid circulando na cidade nesse momento. É muito raro você encontrar uma pessoa com Covid grave na cidade do Rio de Janeiro. São 30 pacientes somente internados nas nossas unidades do Sistema Único de Saúde. Então, a gente está seguro com essa proteção vacinal nesse momento, só que a gente sabe que essa proteção ela não dura para sempre. Quando completar 6 meses, a gente já viu que a proteção da vacina começa a cair. E por isso, a gente pede que a população faça a dose de reforço e que a gente cobre que as pessoas que entrem na cidade do Rio de Janeiro entrem para cá vacinados. Agora, é necessário apresentar a caderneta de vacina no aeroporto, é necessário apresentar a caderneta de vacina nos hotéis para fazer reserva, e a gente espera que a gente tenha o mínimo possível de pessoas não vacinadas circulando na cidade do Rio. Mas, secretário, eu insisto na pergunta, até para a gente refletir aqui juntos, se esse conceito de imunidade coletiva ele faz sentido depois da chegada da variante Ômicron e de outras variantes também. Até se a gente faz o comparativo com o que está acontecendo em outras cidades do mundo, na sua avaliação, a vacinação do Rio de Janeiro é suficiente para segurar a evolução da variante Ômicron também, ainda que com as festas de fim de ano e a possível realização do carnaval? O carnaval ainda está muito distante, a gente não sabe se a gente vai ter uma nova variante que vai ultrapassar a barreira da vacina. Até o momento a gente vê que a variante Ômicron, ela é sim sensível à vacina, a gente não tem evidências científicas sólidas para dizer que essa variante ultrapassa a barreira da vacina. A gente está avançando bastante na vacinação da terceira dose, a gente está aumentando a cobertura de terceira dose e o número de casos há 14 semanas vem caindo na cidade do Rio de Janeiro. Lembrando que os eventos já estão liberados há muitas semanas na cidade do Rio. A gente tem o Maracanã, os estádios de futebol, a gente tem eventos religiosos, ensaios de escola de samba, todos acontecendo. E o número de casos de Covid-19 é em declínio, sem nenhum sinal de aumento de casos. A gente vai monitorar. Se tiver qualquer tipo de aumento, a gente aí sim impõe medidas restritivas. Mas a gente não tem nenhuma expectativa de aumento de número de casos com essa cobertura vacinal. Uma cobertura vacinal acima de 80% na população geral e também uma cobertura de terceira dose, dose de reforço, bem mais alta que a maioria dos países da Europa, né?
Mas, por enquanto, o Rio está mantendo o planejamento de carnaval, secretário. Como é que vai ser feita essa análise? O senhor mesmo estava falando sobre os eventos que já estão acontecendo, o próprio Maracanã, mas é fato que o carnaval do Rio de Janeiro traz uma movimentação às ruas, com os blocos, né, com a própria avenida, que é muito grande. O senhor acha que tem clima para discutir regras durante o carnaval? Como é que funcionaria a entrada de pessoas em festas ou nessas aglomerações? De que forma isso poderia ser planejado? Falando do carnaval, ainda que a gente entende, a pandemia é muito dinâmica, vocês estão observando os números, mas como que vai ser feita essa análise? Roberta, nesse momento, o que a gente analisa? A gente analisa o número de casos, esse número de casos é muito pequeno, a gente tem a menor taxa de transmissão de Covid-19 desde o início da pandemia, ela é muito baixa, ela é de 0,6. De cada 100 exames que são feitos na cidade, só 0,8 são positivos para a Covid-19. Também a gente tem uma redução muito importante nas internações hospitalares, a gente tem somente 30 pessoas internadas com Covid nesse momento. Então, os números mostram um cenário epidemiológico muito favorável. E é claro, a gente está num mês de sazonalidade baixa, a gente está no verão, então naturalmente tem uma diminuição de casos e a gente tem uma cobertura de vacinal alta. O que a gente precisa analisar? Esse número de casos vai continuar baixo no mês de janeiro? Esse número de positividades dos testes vai continuar baixo? A gente tem mais detalhes, e a gente espera ter mais detalhes, sobre a variante Ômicron. Ela de fato é uma variante menos letal, é uma variante que causa menos internações, ela de fato é uma variante que é sensível à cobertura vacinal com terceira dose ou com as doses que a gente tem atualmente. Então, essas respostas que a gente espera ter ao longo do mês de janeiro para poder dar mais segurança em relação ao carnaval. O que a gente tem hoje é um cenário epidemiológico muito favorável, o que não justifica nenhuma medida restritiva. Se tiver qualquer sinal de aumento ou qualquer nova informação em relação à variante que possa justificar medidas restritivas, nós seremos os primeiros a alertar. Secretário, como é que está a preocupação em relação aos casos de gripe que aumentaram bastante também nas últimas semanas aí no Rio de Janeiro, não só no Rio, mas também em São Paulo, em outras regiões e que também tem levado as pessoas aos hospitais? A gente teve um aumento impressionante de casos de gripe. Quando caiu os casos de Covid, logo na sequência aumentou o número de casos de gripe. A gente tinha uma baixa cobertura vacinal para gripe. Nesses últimos 30 dias, a gente aumentou muito a cobertura vacinal. A gente já tem 2.800.000 pessoas vacinadas com gripe na cidade e os números vêm caindo. Na última semana, a gente teve uma queda de 16%. Agora uma queda de 35% nessa última semana. Então, os números de casos de gripe vêm caindo, que também era um pouco esperado com a chegada do verão. Ontem a gente inicia uma nova estação do ano, e é uma estação que normalmente a gente tem um baixíssimo número de casos de gripe. Então, esses números estão caindo, a gente espera que eles continuem assim e que a população carioca continue a se vacinar também para a gripe, para o H3N2. Isso que eu ia te perguntar, secretário, tem vacina da gripe no Rio de Janeiro? A gente chegou a falar aqui na CNN sobre falta da vacina em um período. Sim, a gente recebeu uma doação do governo de São Paulo, eu já agradeço aí ao Instituto Butantan e ao governo do estado de São Paulo, que doou 400.000 doses para o município do Rio de Janeiro. Então, a gente tem vacina em estoque e continua aplicando a vacina da gripe também. Então, vocês consideram a epidemia de gripe no Rio de Janeiro, neste momento, controlada? Sim, a gente considera que essa epidemia de gripe, que começou com um surto, depois pode ser classificada como epidemia, controlada e com o número de casos em redução, em franca redução, nas últimas semanas. Tá certo. Secretário, muito obrigada pela atenção aqui com a gente na CNN Brasil, falando sobre vacina para as crianças, sobre a situação da Covid-19 no Rio de Janeiro, situação também das infecções por gripe. Muito obrigada pela entrevista, um bom trabalho para vocês por aí. Roberto, um prazer. Boa noite a todos aí. Obrigada.